pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Sociologia. Eu sou o professor Emanuel Avelino e hoje nós vamos falar sobre o surgimento da Sociologia. Como que se deu aí esse processo histórico para vir à tona o que hoje nós conhecemos como Sociologia, essa ciência que se propõe a estudar as relações sociais ou as sociedades humanas. Então vem comigo no quadro. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o surgimento da Sociologia, pessoal. Ou seja, essa ideia de compreender a sociedade, de compreender o ethos. O que é ethos? A palavra grega para costumes, o modo de ser das sociedades, o modo como elas se organizam, não é recente, é desde os tempos idos. Ou seja, compreender a sociedade está na própria origem da sociedade. Esse anseio de compreender, de descrever e entender a realidade social está na própria origem das sociedades. Ou seja, já haviam pensadores querendo compreender como que se dava as relações sociais, as configurações sociais desde os tempos idos. Isso é tão antigo que as próprias religiões e os mitos tentavam explicar, claro que de maneira mítica, fantasiosa, as organizações sociais. Então, desde as religiões e os mitos, nós temos aí uma tentativa mítica e religiosa, fantasiosa, podemos dizer assim, de compreender a realidade. Então, nós podemos dizer que o surgimento da sociologia se dá, sobretudo, em um processo histórico. No decorrer do desenvolvimento da história da humanidade, vem se consolidando essa concepção de entender a sociedade até se consolidar no século XIX. Aí nós começamos a pensar em uma disciplina institucionalizada, uma disciplina já com status de ciência, ok? Então, para que nós possamos compreender esse processo, nós temos que entender dois processos históricos, a saber, que aconteceram na Europa do século XVIII, sobretudo a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Industrial em 1760 na Inglaterra. Ou seja, essas duas revoluções, elas desestruturaram, ou seja, elas abalaram toda a sociedade na Europa da época. Ou seja, elas abalaram a estrutura social que estava constituída naquele momento. Sendo assim, toda a estrutura social daquele período, ela houve mudanças, mudanças políticas, econômicas, culturais e tecnológicas na Europa. Porque foram revoluções. Eu tenho um livro aqui do Mark Almond, o livro de ouro das revoluções, a qual ele vai dizer que uma revolução se propõe à sublevação total da organização vigente de uma sociedade. O que é sublevação, pessoal? É a mudança total. Há uma estrutura constituída e uma revolução vai desestruturar essa estrutura, vai abalar essa estrutura e trazer um novo ethos, uma nova configuração. Então, essas revoluções, elas acabaram por mudar todo aí o ethos, tá? O modo de ser, a estrutura na Europa, beleza? No século XVIII. Ok, pessoal, entendido isso, vem à tona aí, desnaturaliza essas ideias de mito, tá? Que são essas explicações fantasiosas, e já no século XVIII há essa ideia da razão. O ser humano, à luz da razão, irá explicar todos os problemas da humanidade. Para tal, nós temos uma pequena equação que nos ajuda a compreender isso. Vamos lá. Então, pensamento racional mais pesquisa científica mais visão crítica da realidade é igual a modo mais adequado para compreender a realidade. Então, deixamos de lado todas as explicações míticas e fantasiosas e começamos a explicar racionalmente as configurações sociais através de um pensamento racional, de pesquisas científicas, e aqui entra todo aquele rigor metódico, e uma visão crítica da sociedade, uma visão crítica que vai criticar a estrutura anterior, criticar a tradição, criticar todas as bases anteriores que ordenam a sociedade. Feito isso, tudo isso está pautado sobretudo nos valores iluministas do século XVIII. O que foi o iluminismo? Uma corrente filosófica a qual pensadores filósofos
acreditavam que através da razão, né, esse iluminismo nada mais era do que a razão, o homem fazendo uso da sua própria razão, iria resolver todas as mazelas, todos os problemas da sociedade, inclusive doença, as guerras e uma série de outros fatores, até mesmo a fome. Nesse período, a gente pode concluir que o nascimento da sociologia, lembra que a gente falou que ela veio como processos históricos? Então, o nascimento da sociologia, ela vem à tona na época de Revolução Industrial, coloquei o carrinho aqui para representar, Revolução Industrial, e com o processo de urbanização. Nós temos aqui uma urbanização, uma casa, uma empresa, esse processo de urbanização. Então, essas duas grandes revoluções, tá? Revolução Francesa, Revolução Industrial, ela vai trazer à tona o nascimento da sociologia como uma ciência que visa entender toda essa mudança no status quo, na estrutura social da época, sobretudo aqui nos estamentos sociais. A gente pode já chegar aqui. Então, no século XVII, no século XVIII, há o quê? Há técnicas de produção, ou seja, máquinas. As máquinas começam a substituir a produção manufaturada, não é isso? E surge o que nós chamamos de mecanização, ou seja, com as máquinas a gente deixa a manufatura, agricultores, né, começam a perder espaço aqui, alguns pequenos produtores individuais começam a perder espaço, e com a mecanização, com as máquinas, começa a aumentar a produção do lucro, pessoal. Do lucro, começa-se a produzir em grande escala, produção em série e mais acúmulo de capital. Entendido isso, nós temos que perceber duas coisinhas. Entre os pensadores e estudiosos que trazem à tona o entendimento da Revolução Francesa e da Revolução Industrial para o surgimento da sociologia, eles vão dizer que com a Revolução Industrial, o que acontece? Não só há essa produção do maquinário, não é isso? Com a máquina de tecer, com a máquina de descaroçar algodão, com a máquina a vapor, esse processo de ampliação da máquina a vapor, e deixando o indivíduo de lado, ou seja, as máquinas começam a substituir a mão de obra humana, certo? Mas máquinas substituindo aqui o trabalho humano, beleza? Nesse sentido, nós podemos entender que, inclusive, pessoal, aqui na máquina a vapor, nós temos aí as locomotivas como símbolo do desenvolvimento científico no século XVIII, tá bom? Nesse período de Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, acontece duas coisinhas. Primeiro, a consolidação do capitalismo com a Revolução Industrial. Segundo, a divisão social do trabalho. Agora nós temos aí uma divisão social do trabalho, ou seja, segundo os estudiosos, os burgueses e os proletariados. Os burgueses seriam aqueles que teriam os donos do meio de produção, que seriam os donos das empresas, e o proletariado, aqueles a qual teriam apenas a sua força de trabalho. Beleza? E para fechar, nós temos a Revolução Francesa. Qual seria a contribuição da Revolução Francesa? Lembrando que a Revolução Francesa ela veio à tona com o advento do Iluminismo no século XVIII, com o advento dessa racionalização da vida humana, de colocar a razão no centro das questões humanas. Com isso surge o lema Liberté, Égalité e Fraternité. Igualdade, fraternidade e liberdade. Então, com esse lema, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, quebra-se o estamento social da época, a qual nós tínhamos reis, né? Nós tínhamos os burgueses, o clero e os camponeses, rompe com essa estrutura e questões políticas que antes eram discutidas apenas por uma certa elite, passa a ser discutida agora pelos cidadãos comuns da época. Então, baseado nestes princípios, na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, em toda essa mudança de organização social, faz necessário uma disciplina para entender essa mudança. E qual seria essa disciplina? A sociologia. Então, o surgimento da sociologia trata-se de um processo histórico a qual ela vai se desenvolvendo, mas a gente notou que desde os tempos idos, antes de Cristo, já havia essa noção, esse anseio dos pensadores
de compreender a realidade. Com o advento do Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, agora que se consolidar uma nova ciência para entender essas mudanças, esses processos históricos. E aí onde surge o filósofo que a gente vai trabalhar, ou sociólogo, que nós vamos trabalhar na próxima aula, que é o Augusto Comte, que é o primeiro a cunhar o termo, no seu curso de filosofia positiva, o termo sociologia. Tá? No entanto, apenas com Émile Durkheim no século XIX é que vai surgir aí a sociologia como disciplina e, sobretudo, com o status de ciência, com o também francês Émile Durkheim, na sua obra As Regras do Método Sociológico, em 1895. Então, pessoal, para fechar, para a aula não ficar muito longa, a sociologia trata-se de um processo histórico, o surgimento da sociologia, com dois grandes processos históricos que foi na Europa do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Muda-se toda a configuração, né, a estrutura social da época, e faz-se necessário compreender essa mudança. Só que agora não mais com os mitos, mas com a razão, com um pensamento racional, com pesquisa científica e com uma visão crítica da realidade. Então, a sociologia ela surge nesse processo de compreender a nova configuração social. Então, é isso. Até a próxima aula. Valeu!